hoje a gente vai falar sobre herpes. Conforme eu também citei já no bloco anterior, a gente falou na chamada que rodou durante a nossa programação aqui da Henrique Record, queríamos falar sobre herpes e HPV. Porém, cada um dos temas é muito complexo. Por isso, a gente foca hoje na herpes e HPV a gente deixa para a próxima oportunidade. Doutor, o que é a herpes? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos dão o privilégio aí da audiência, né, Suzana? E dizer que é sempre bom estar aqui e que esses 15 dias às vezes demoram um pouquinho mais para chegar. Por isso que a gente chega mais cedo para poder compensar. Que legal. E o herpes é um tipo de vírus, existem 8 tipos de vírus, sendo que 3 são os mais frequentes. É difícil hoje na população, calcula-se que 1/3 da população, incluindo aí de recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, sejam portadores do herpes. Porque 1/3? 1/3, 33% da população. O herpes, uma vez tendo, pelo fato de não haver tratamento, ele pode recorrer, ele pode reincidir. Então, pode ter várias crises durante uma mesma fase. Por exemplo, na infância, dependendo do grau de saúde, poderá recorrer ou não. Então, hoje a gente vai tentar aqui focar no 1, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Ok, doutor, mas primeiro assim, a pessoa já pode nascer com herpes? Ela pode nascer com herpes se a mãe for portadora de herpes genital. Se a mãe teve em algum momento herpes genital e o obstetra souber, a mãe não deve ser submetida a parto normal. Por quê? Porque se ela estiver em atividade, esse herpes estiver em atividade, vai contaminar o bebê. Eu até tenho uma imagem aqui que eu posso mostrar de um... não, eu acho que está ali... Está no vídeo? Vamos colocar no vídeo? Não está no vídeo não, Suzana. Está no meu material, posso mostrar depois. Tá. Então, o bebê, quando ele passa no canal do parto, ele acaba se contaminando com vírus e acaba tendo várias lesões do herpes. Então, existem recém-nascidos que pode já nascer com herpes. Ok, doutor, mas aí assim, se não tiver em atividade, ou seja, se não tiver a feridinha na genitália da mulher na hora do parto, ela pode daí optar pelo normal ou mesmo assim é melhor uma cesárea? Ela pode optar pelo normal, mas o risco de poder vir a ter uma contaminação, porque mesmo assintomático, o herpes ele pode contaminar. Seria muito mal comparando, Suzana, o HIV. O HIV também, mesmo que não tenha os sintomas, mas o sangue esteja com o vírus, ele pode contaminar. Então, assim, se a mulher faz parte desses 33% dessa estatística de que se tem herpes é melhor optar pela cesárea. Se a mulher teve um episódio de herpes genital, está indicado ter... o obstetra dela vai orientar, mas a orientação pelo Conselho Federal Internacional é cesariana para não expor o feto, porque o próprio trabalho de parto ele gera um estresse, má alimentação, e tudo isso pode ativar o herpes. Sim. Então você não vai saber se a mãe vai estar blindada ou não contra ele. É mais seguro a cesárea, mas para as mães que já tiveram caso de herpes, não para aquelas que acham que tem. Pois e aquela mãe que contrai o herpes durante a gravidez, pode dar algum problema para o feto, para a criança, má formação, enfim? O herpes, ele pode acometer os lábios, a mucosa, no caso, a pele, ele pode acometer a retina, os olhos, ele pode acometer o encéfalo, o cérebro, existe meningite herpética, existe isso. Então, é óbvio que estando no sangue, tendo uma crise labial, não tem problema, porque se a mãe tentar, ele está localizado. Quando uma vez tendo herpes, sempre vai haver o herpes. Mas quando não tem a crise, aonde que o herpes se localiza? Então, assim, Suzana, o 1 significa que o herpes é do umbigo para cima. Ao todo são quantos tipos mesmo? São 8 tipos. 8 tipos. E os mais frequentes são 3. Então, assim, é bem didático, os livros explicam isso, quem se aprofundar vai verificar isso. Do umbigo para cima. Do umbigo para cima, e eles se alojam geralmente onde tem bastante gânglios. Os gânglios, para quem está em casa, seriam as ínguas, que a gente tem quando tem uma febre, quando tem uma infecção. Então, do umbigo para cima, são nas axilas que eles ficam, os linfonodos. Eles ficam alojados ali esperando o quê? A mulher ou o homem tem uma queda da imunidade, uma má alimentação, ou quando se tem uma febre muito forte, pode ativar um herpes, uma exposição excessiva ao calor, ao sol, no caso, né? Uma outra situação, pacientes que se medicam muito, se automedicam,
podem acabar com a flora de defesa do organismo. Então, o herpes, ele é oportunista. E sendo oportunista, ele vai poder atacar, seja o homem ou a mulher. Já então, o 1 ficaria alojado, a princípio, nas axilas. E o 2, na virilha, nas duas virilhas. Seria daí é do umbigo para baixo. As defesas dos membros inferiores, ela fica na virilha. Então, as ínguas seriam nessa região. Até conversando com a Danúbia... Mas aí quem tem herpes na boca, por exemplo, quer dizer que é o 1, porque é do umbigo para cima? Veja, pode ter os dois. Aí vai ter que ser examinado, porque não necessariamente vai ter somente um ou dois. Ela poderá ter os dois, tanto um quanto dois. Geralmente, quando ataca, uma vez tendo o labial, geralmente o labial é que gera o genital. Agora, existem pessoas que só têm o genital? Existem e requerem tratamento também. Mas então não é o mesmo, o labial e o genital não é o mesmo. Quem tem nos lábios não necessariamente tem na genitália. Não necessariamente, mas o vírus é o mesmo, ele só ganha outro nome. Quando ele é labial, ele é herpes tipo 1. E quando ele é genital, por exemplo, eventualmente uma mulher que tenha o herpes labial, ela tem contato com o parceiro dela num contato íntimo genital. Esse parceiro poderá ter o herpes tipo 2 e não ter o 1. Pode ocorrer, tá? Então, isso é uma situação. E o 3? O 3 é o herpes zoster. Eu só gostaria de fazer um adendo ali dos linfonodos, porque no momento tem se falado muito de linfoma não Hodgkin. Então, que é do Reinaldo Giannichini, da Dilma Rousseff, nossa presidente. Perfeito. Enfim, agora está em alta, tiveram, né? Isso, exatamente. Para fazer um diagnóstico, porque o nosso organismo, felizmente, ele é muito hábil em defesas. E para várias patologias e doenças, as ínguas, elas ocorrem nas axilas e nas virilhas. Então, assim, não significa que em casa, se você tiver uma íngua na axila ou na virilha, vai ser herpes ou vai ser um linfoma não Hodgkin ou um linfoma Hodgkin. Qualquer infecção pode se manifestar como íngua, né? A gente está colocando, depois nós vamos mostrar imagens aqui, que o herpes ele é bem característico. Inclusive, tem quem nem peça exame de sangue, faça o tratamento somente vendo a imagem, porque é uma imagem bem típica. E agora, respondendo a sua pergunta, o 3, ele é um herpes que acomete abaixo de cada costela nossa, há um nervo, é um nervo intercostal. Então, ele acomete preferencialmente esse nervo. Então, ele pega da coluna até a parte anterior, ele faz todo o circuito do nervo intercostal. Esse é o mais dolorido, dizem, né? É o mais dolorido, Susan. Às vezes tem que fazer até uma anestesia no local, tem que anestesiar mesmo, fazer um botão anestésico para não ter dor, porque é uma dor brutal. É muito forte e é frequente. E esse vírus do herpes, seja 1, 2, 3 ou enfim os outros aí que a gente não citou, ele está no ar? Ele como os demais vírus, ele não tem uma etiologia, ele não tem uma procedência bem conhecida, mas como é transmitido a gente sabe. Por exemplo, ele requer calor, ele requer uma temperatura associada e geralmente local onde tem alguma umidade, algum grau de umidade. Então, digamos assim, uma paciente que seja portadora de herpes, ela deve, dentro da família ou com os colegas, separar o copo, separar a toalha, os talheres, os pertences de uso pessoal, ela deve ter separado porque outro familiar poderá ocasionalmente se contaminar. A gente já fala das formas de contágio, doutor, só antes é bacana a gente colocar essas imagens que a gente tanto está falando, legal, né? Para saberem, né? Ilustrar exatamente o que é o herpes. Então, esse aí Suzana, é qual? Esse aí é o cutâneo, é o da pele. É aquele mostrar, dolorido lá. Dolorido. É para mostrar assim, ó, essa lesão é característica, para quem estiver em casa vendo, que o herpes ele dá uma lesão avermelhada, é uma lesão altamente, ela dá uma coceira e como ela comete os nervos, é tipo uma pequena câimbra no local, dá uma tremurinha, dá um certo desconforto. E a dor maior é por causa dos nervos, Dos nervos, porque o herpes se aloja na parte dos nervos, dentro dos nervos, e ali ele ativa. Aí mostrando como acomete, ali já pegou mais de uma costela, ele está pegando, já está disseminado. É um caso, provavelmente, que não foi feito o tratamento na fase inicial, que depois nós vamos conversar a respeito do tratamento. Sim. Quando é numa fase inicial, não chega a esse ponto. Isso aí é um portador que tinha e provavelmente, muito normalmente as pessoas chamam isso de cobreiro, acham que vai passar sozinho, benzem, fazem o famoso cobreiro quando é nas costas, tá?
e é o zoster. Esse é o labial, é o mais comum. Então, conversando com o pessoal aqui na redação, antes a gente estava conversando, é difícil, por exemplo, para uma profissional como você, da área da comunicação, mesmo para nós, médicos, para quem lida com o público, está com herpes, não é nada, mas é uma coisa que não é tipo assim, você está com uma dor de cabeça, ninguém vê. Mexe um pouco com a autoestima da pessoa. Conheço vários apresentadores que tiveram que se ausentar por um tempo por causa do herpes. E assim, ó, o próprio temor de que o herpes vai ser percebido, eu vejo no consultório, por exemplo, pacientes que chegam com maquiagem e dá de ver que está com herpes, né? Gente, assim, ó, esse negócio de ficar experimentando batom, mulherada, que experimenta nesses estandes, enfim, de mostruário, não faça. Não faça que pode contagiar. Então, essa lesão que está ali é um herpes tipo 1 e ele, uma vez em contato com genitais, se caracteriza pelo 2 e o 3, ele já tem uma outra origem, que seria quando é paciente mais imunossuprimido, diante de um grande estresse. Ou uma perda familiar, uma perda de emprego. Quando tudo desanda, digamos assim, é uma situação. Esse é o mais frequente que tem, seja masculino ou feminino. É verdade. É o herpes que, eventualmente, a pessoa acha que passa despercebido e a outra pessoa pergunta, o que você tem no lábio? Essa pergunta automaticamente mina com as imunidades de quem tem e só tende a crescer. Então, quando tiver assim, é o momento... Não pergunte! Não pergunte, porque inibe quem tem. Mas quem tiver em casa e se identificar com essa lesão, um pouquinho antes desse estágio, porque ali já tem ardência, já tem coceira, já tem desconforto, está indicado começar o tratamento um pouquinho antes desse período ali. Ô, doutor, mas necessariamente a pessoa que, por exemplo, como eu citei agora, usar o batom de uma pessoa que teve herpes, ou que tem herpes, tomar do mesmo copo, a mesma toalha, conforme a gente citou, necessariamente ela vai pegar, ela vai... Não, vai depender da imunidade. Se ela tiver com uma imunidade boa, a produtora da Núbia me perguntou o seguinte, o uso de banheiro é, aspas, comunitário. Você vai no local e precisa usar o banheiro. Ela me questionou e perguntei, olha, eu acho ideal que a mulher não toque no vaso, no protetor ali do bacio, porque poderá contaminar. Tem mulheres, por exemplo, que se depilam e outras não. Eventualmente, havendo herpes, o herpes elimina uma secreção e essa secreção, através do pelo pubiano, ele pode contaminar o protetor do bacio. Então, o vírus dura durante exatos 5 minutos na temperatura ambiente, depois ele morre. E se for num local muito sequencial, se for num local onde tem uma rotatividade muito grande, acaba a outra mulher que for utilizar o bacio, ela sentando no mesmo local, no mesmo bacio, ela vai pegar o calor do outro e o vírus ainda vai estar vivo. Aí vai acabar contaminando. Então, é um meio de contaminação, sim. Sim. Olha...